Filipenses capítulo 1, versículos 17 e 18. Mas outros, por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisso me regozijo, e me regozijarei ainda. Mas outros por amor. Paulo vinha escrevendo sobre os falsários pregadores do Evangelho ao falar: uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas agora ele elogia os que pregam o Evangelho por amor. Os que pregam o Evangelho por amor devem receber toda credibilidade. Mas quem prega a palavra por dinheiro é um mercenário, falsário e enganador. Quem já se viu ganhar dinheiro para fazer as coisas para Deus? Devemos ao Senhor até os cabelos da nossa cabeça. Quem cobra para pregar o Evangelho já está dizendo quem é. Para o escritor deste comentário, é o pior tipo de gente que há no mundo, seja ele quem for. De graça recebestes, de graça dai, disse Cristo Jesus, o dono da igreja, o fundador do cristianismo. Mas outros por amor, sabendo que fui posto. Paulo faz uma defesa pessoal da sua chamada para o ministério e para ser um missionário transcultural, levando as boas novas de Cristo por onde passava. Os que pregavam o Evangelho de forma legítima e pura reconheciam de que o apóstolo tinha sido posto pelo próprio Cristo como um defensor incansável das boas novas do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, diferente dos que pregavam o Evangelho de forma dúbia e com segundas intenções, e que tentavam macular o testemunho do fundador da comunidade cristã em Filipos, o apóstolo Paulo. Porém, o exemplo histórico do cristianismo ultrapassou a barreira do tempo e comprovou de que Paulo foi um guerreiro em prol do Evangelho de Cristo Jesus, com as boas novas de Deus para a humanidade e para a igreja remida e amada do Senhor Jesus. Mas outros, por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. A isto se pode dar o nome de uma verdadeira batalha que teve que enfrentar diuturnamente o apóstolo Paulo em defesa do Evangelho de Cristo Jesus. Teve que enfrentar inúmeras vezes os judeus mais radicais e defensores da legislação de Moisés,
para lhes comprovar de que Jesus de Nazaré era realmente o Messias prometido por Deus, de acordo com as profecias do Velho Testamento e das literaturas religiosas dos judeus. E o pior é que Paulo foi duramente perseguido pelo Império Político de Roma, ao ponto de ser por diversas vezes preso por defender a fé que anunciava no Senhor Jesus. Passou por muitas tribulações, perseguições e perigos de morte, mas jamais desistiu de sua missão pelo reino de Deus e de Cristo Jesus. Mas outros por amor, sabendo que foi posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira. Contudo, ele passa uma borracha e diz: não se importar com nada do que já passou por defender o Evangelho do Senhor Jesus. O importante mesmo é que o Senhor, Filho de Deus, Jesus Cristo, seja anunciado de todas as maneiras. O bom é que o Evangelho seja anunciado pelos que pregam por amor, sem segundas intenções, nem para tirarem proveito dele. Como nem tudo fica perdido, até mesmo os que usam de engano para pregar, que assim seja, e que o Evangelho seja anunciado em todo o mundo, de toda maneira, por todos os meios, por todos os canais possíveis. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade. O escritor descreve neste ponto de sua carta dois grupos dos que anunciavam o Evangelho: os que pregam a palavra com fingimento, que são aqueles que, na realidade, nem cristãos verdadeiros são, quanto mais pregadores sobre Cristo. E os que pregam a Cristo e anunciam o Evangelho em verdade. Estes são legítimos representantes do reino de Cristo e não mercenários. Finalmente, nisto me regozijo e me regozijarei ainda, mas que o Evangelho seja anunciado de todas as maneiras, para que os que vivem alienados de Deus possam conhecer a Cristo Jesus, o Salvador da humanidade. Mesmo estando preso, mas isso redondava em alegria e felicidade para o apóstolo Paulo e missionário. Esse era o seu maior prazer e contentamento, em ver Cristo ser anunciado por todas as partes. Percebemos, portanto, o grande amor do apóstolo dos gentios na divulgação do Evangelho, no reino de Deus e na pessoa bendita de Cristo Jesus, porque o seu grande desejo era ver que as boas novas do reino de Deus estavam sendo divulgadas por todos os meios, por todas as pessoas, até mesmo por aqueles que não labutavam legitimamente na divulgação da palavra de Deus. Por gentileza, compartilhe este comentário com seus familiares, amigos e conhecidos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.